Origens da Bíblia da Babilônia, né? Lá em Gênesis 2:14, ele fala do rio Tigre e do rio Eufrates, certo? Onde a Babilônia se localiza exatamente entre os dois rios. Na verdade, Mesopotâmia, entre terra entre rios, certo? Gênesis 10:8, Cux gerou a Nimrod e começou a ser poderoso na terra. E o princípio do reino de Nimrod foi Babel, Erech, Acade e Calné na terra de Sinar. A terra de Sinar é, na verdade, uma cidade pouco abaixo da Babilônia, certo? Babilônia é uma cidade comercial do Império dos Sumérios, antes do Egito, até que sua riqueza a transformou na maior cidade da Mesopotâmia. A maior parte da sua história ela foi dominada pelos assírios. Quando ela conquista o Egito, do faraó Neco, aquele que matou Josias, certo? Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, se torna o imperador do reino da Babilônia, que vai da Mesopotâmia, a Síria e Egito, aquele último mapa que nós vimos. Faltava então a região da Síria e de Judá. A tarefa foi entregue ao seu filho Nabucodonosor, certo? A cronologia aí da Babilônia, 3000 a.C., a época da Torre de Babel. Nabopolassar vai transformá-la em império em 627 a 204 a.C., quando os medo-persas se tornam poderosos, né? Nabucodonosor a transforma numa referência de poder e riqueza. Depois nós temos Evil-Merodach, que é genro de Nabucodonosor, que vive um período de tranquilidade. Qual o período de Evil-Merodach? É o período que Nabucodonosor está doente, certo? Daniel narra a doença dele, e na verdade Evil-Merodach é rei, mas o administrador da Babilônia é o profeta Daniel, que é o que mais se destacou entre os conselheiros do reino da Babilônia, certo? Então era como primeiro-ministro. E Daniel fez, mas o feito que está em 2 Reis 25, 27, Jeremias 52, 31, é atribuído a Merodach, certo? Merodach, na verdade, é uma variante de Marduk, o nome do filho do Deus deles, certo? Vamos lá, 2 Reis 25, 27. No 37º ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, ano em que Evil-Merodach, também chamado de Amel-Marduk, foi proclamado rei da Babilônia. Ele decidiu perdoar Joaquim e libertá-lo da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele tratou o rei Joaquim com misericórdia e dignidade, concedeu-lhe o lugar mais honrado entre outros reis que estavam com ele na Babilônia. Por esse motivo, Joaquim teve o direito de trocar suas roupas de prisioneiro e passou a fazer suas refeições à mesa real todos os dias da sua vida. E seu sustento diário foi garantido constantemente pelo rei caldeu, dia após dia, enquanto viveu. Agora, Jeremias 52, 31. No 37º ano da deportação do rei Joaquim de Judá, no ano que Evil-Merodach, homem do deus Marduk, tornou-se rei da Babilônia, durante o primeiro ano do seu reinado, eis que decidiu libertar Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. 32 e 33 conta a mesma história, certo? Então, na verdade, aqui não foi Merodach, foi a influência de Daniel que permitiu com que isso acontecesse, certo? Daniel, obviamente, sabia que Joaquim era rei, era descendente dos reis de Davi, então agiu com misericórdia com ele, tirando-o do trono. Você vai falar assim, puxa, mas isso é uma história bíblica, né? A arqueologia encontrou entre
achados da antiga Babilônia uma pedra, como é que é o nome da pedra? Uma pedra parecida com, como é que chama esse mármore preto? Um granito, não é? Que conta exatamente essa história. É um granito babilônico, com data do Império Babilônico, que conta a história que o rei da Babilônia alimentou como rei na sua mesa o rei de Judá. Então, além da narrativa bíblica, a arqueologia confirma essa narrativa, certo? Óbvio que para nós isso não é necessário, porque nós não precisamos que a Bíblia seja confirmada, mas é uma confirmação histórica para aqueles que não acreditam que está na Bíblia, realmente é narrado dessa maneira, certo? Depois de Evil-Merodach, nós temos Neriglissar, ou também chamado de Nebuzaradã. Olha cada nome bonito, né? Nebuzaradã. Vodo Satã. Lindo. Reinou por 5 anos, era cunhado de Merodach. As esposas eram irmãs e filhas do rei. Saiu um M a mais ali, aquele erro da pecinha que fica atrás do teclado. E Neriglissar, ou Nebuzaradã, matou Merodach para assumir o trono. Nos tempos de Nabucodonosor, ele era o capitão da guarda que libertou Jeremias da prisão. Jeremias 39, 13. O rei Nabucodonosor conhecia Jeremias, né? Sim. Ao ponto de fazer o convite para ele morar na Babilônia, né? Jeremias ficou indeciso se ia e acabou ficando em Jerusalém, junto com os mais pobres. Morreu lá. Então o capitão Nebuzaradã, um dos chefes dos oficiais. Como é que está a sua versão? Que a minha aqui está com um monte de palavra hebraica. 39:13. 39:13. Leia aí, mestre. 3:14. Deste modo, Nebuzaradan, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzazban, Rabissares, parece língua estranha, meu Deus do céu, Nergal, Sarezer, Alé, Magué e todos os príncipes do rei da Babilônia. Versículo 14, professor? 14. Mandaram retirar Jeremias do ato da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para seu palácio. Assim habitou entre o povo. Isso. Então, Nebuzaradã foi o cara que libertou Jeremias, estava Zacarias. Libertou Jeremias da prisão, certo? Depois nós temos Nabonido, o último rei, possivelmente tendo reinado junto com Belsazar, filho de sua esposa, Nitópolis, filha de Nabucodonosor e viúva de Nergal-Sharezer, quem teve Belsazar, o último rei da Babilônia, derrotado por Sírios. Então essa é a sequência dos reis da Babilônia, certo? E o Império Suntuoso durou apenas 88 anos, 627 a 539 a.C., certo? Podemos dizer que esse império existiu por 2 motivos: para derrubar sua própria soberba e para fazer a terra de Jerusalém descansar, pelo período sabático lá de 70 anos, certo? Cronologia dos personagens bíblicos dessa época: o mais antigo é Jeremias, na sequência Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que viveram na mesma época, eram contemporâneos, certo? Se conheciam, obviamente. Ezequiel, que é mais novo, Ezequiel provavelmente migrou para a Babilônia, viveu e morreu lá. Abacuque e Obadias nasceram provavelmente na Babilônia. Não temos a idade deles, mas tudo indica que eles
nasceram na Babilônia, certo? Obadias traz a sua profecia, o menor profeta da Bíblia, exatamente no retorno, junto com Zorobabel, quando eles voltam na primeira leva de pessoas que voltaram da Babilônia, certo? Ele profetiza exatamente no caminho. E Ezequiel e Abacuque, em suas épocas, foram os governadores da cidade dos hebreus na Babilônia. Foram cerca de 25 mil hebreus, judeus, que foram escravizados na Babilônia. Formaram uma cidade com 25 mil pessoas e eles tinham um governante, certo? Esses governantes foram, durante os 70 anos, os dois principais, Ezequiel e Abacuque. Podemos dizer que eles eram os prefeitos, certo? Da cidade dos hebreus, ao redor da grande Babilônia ali. Babilônia era murada, não é? Mas existia uma cidade paralela ali ao lado que era governada por esses dois homens. Foi governada em tempos diferentes por esses dois homens. Se nós olharmos Jeremias, Daniel, Ezequiel, Abacuque e Obadias, nós temos o maior período de movimentação profética da história de Israel, certo? Tirando Isaías, que é o maior dos profetas, Ezequiel, Jeremias e Daniel são a sequência, certo? Quais são os 4 maiores profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, certo? Os 4 maiores. Na verdade, os profetas maiores são esses 4, certo? São esses 4. Depois nós temos os menores, que aí vamos ter Abacuque e Obadias nesse contexto, certo? Então, dos 4 maiores, 3 viveram exatamente esse período, certo? Logo após Manassés, Acás, Josias e daí em diante a história de Daniel e o período que eles viveram lá, certo? A maior movimentação profética foi exatamente nesse período. Vamos falar então da Babilônia ou Babel. Bel vem do acadiano senhor ou amo. É mais do que um nome propriamente dito. É um título usado para designar várias divindades mesopotâmicas antigas, nomeadamente na Acádia, Assíria, Babilônia e Suméria. Toda aquela região lá, certo? O termo Bel, originário das línguas semitas orientais, é equivalente a Baal ou Baal nas línguas semíticas do noroeste. A sua forma feminina é Belit, ou Beltu, ou Beltum, ou Senhora, ou Dona, certo? A versão feminina, isto é, a esposa de Bel. O que temos de Bel na Bíblia? Babel, Belsazar, Belsazar e Babilônia, ok? Falando um pouquinho das profecias de Daniel, ela teve 4 fases das profecias. De Jerusalém ao cativeiro, 4 fases da vida de Daniel, não é? De Jerusalém até o cativeiro, e quando ele foi escolhido como um dos sábios, nos 2 primeiros capítulos lá do livro do profeta Daniel. Sua exaltação e sabedoria que o levaram ao trono na época da loucura de Nabucodonosor. Sua sabedoria nos reinados posteriores, que ele tem uma posição de destaque, e sua competência como os reis que conquistaram a Babilônia. A grande questão fica no episódio da fornalha. Quem entrou na fornalha? Por quê? Não se prostrava na estátua do imperador Nabucodonosor. Exatamente. Qual a pergunta que a gente faz? Aonde está narrada essa história? No livro de Daniel. Qual a pergunta que nós fazemos? Onde estava Daniel? Só os 3 não se prostraram. Daniel se prostrou? Não. Já estava na mão dos Boa saída. Se não fosse uns 50 anos depois. Na realidade, Se não fosse uns 30 anos depois, ele podia estar na cova dos leões.
estava no palácio, né? Assim? Não, pela narrativa do texto, toda a Babilônia estava lá. Sim, Nossa, é. achei que ele estava viajando. Sinceramente, eu achei que ele estava, tipo assim. Daniel tá morando. Isso é alguma coisa, não foi. É, a classe de Daniel, ele estava entre os bambambam, né? Mas devia se prostrar. Porque o decreto foi para todos, né? Do menor ao maior, né? Mas hoje não se prostrado. De repente ele saiu para beber água. Na verdade, a Elizabeth matou a charada, ele estava viajando. Ali sobre isso. Ele viajava com Evil-Merodach. Evil-Merodach era geólogo, arqueólogo, alguma coisa nesse sentido. E viajava muito. Neste período, Daniel ainda era muito jovem, como os 3 jovens que a própria Bíblia intitula. Então, ele ainda não tinha a posição política de destaque que ele teve, certo? Mas ele estava viajando com Evil-Merodach, por isso ele não se prostrou, certo? Mas não estava na cova dos leões ainda. Na verdade, ele vai para a cova dos leões quando ele está numa posição de destaque. Qual era a posição de destaque dele? Ele era sátrapa. O que era um sátrapa? Era aquele que governava as cidades que eram escravas da Babilônia. Cada cidade tinha um governador. Jerusalém, tudo foi queimado, tudo foi destruído. E o texto que nós lemos de Jeremias fala que Gedalias recebeu Jeremias. Quem era Gedalias? Ele não era rei. O último rei foi Zedequias. Ele era um governante da Babilônia em Jerusalém, destruída como ela estava. Então era o cara que governava o caos, certo? E Daniel era um cara que cuidava de todos esses governadores, não é? Vamos dizer assim, ele era o prefeito dos prefeitos. Oi? Ele governava tudo isso. Quando ele estava nessa posição de governo, armaram para que ele se prostrasse, toda aquela história lá, que ele acaba indo para a cova dos leões. Mas isso é já na sua velhice, quando ele já estava já bem adiantado em idade. E há uma história interessante que dizem que tanto ele quanto os outros 3 foram solteiros a vida toda. Por quê? Porque eram eunucos. Não é? Lá no capítulo 1, 2, eles estavam sob o governo do chefe dos eunucos. Então tudo indica que Daniel, não vamos falar que era gay, pelo amor de Deus, eunuco é diferente de gay, não tem nada a ver com a cara, certo? Ele, provavelmente Daniel não se casou, nem Sadraque, Mesaque e Abednego, nenhum dos 3. Não se casaram e não se casaram entre si também, por favor. Professor, ali nos requisitos de um eunuco ali entrava a castração? A castração era o requisito principal. Era o requisito para ser eunuco? Exato. Então todos os eunucos eram castrados. Eunuco o que é eunuco? É um homem castrado. Um homem castrado, literalmente. Isso. Professor, se quiser permitir, as mulheres poderiam pegar eles para casar, né? Por isso que eles sim, exatamente. E o ser eunuco era mais ou menos como o celibato que nós temos hoje nos padres católicos, certo? É uma forma de celibato, só que, digamos assim, forçado, não é? O padre hoje tem um celibato por vocação, não é? Por voto que ele faz. É um celibato forçado. Professor, uma vez eu vi um debate de 2 pastores, né, homossexuais, e eles pegou isso aí que o senhor falou, essa questão de eunuco aí para defender a homossexualidade. E não tem nada a ver, né? Nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ser castrado não quer dizer que eles eram homossexuais, mas eles pegaram essa linha aí para defender a prática deles. Agora, gente, com todo respeito, né? A burrice esse negócio de castrar o cara. Porque dava mais liberdade para fazer coisa errada, porque a pessoa ficava grávida. Não é verdade? Pensando com um advogado do diabo, não é verdade? É um negócio mais tonto, né? Porque dava mais liberdade ainda. Porque se você pega o seu funcionário
não vai ficar grave? Eu não consigo entender a lógica, mas repetir, contamos a história do que aconteceu, né? Não cabe a nós entender, mas que não dá para entender, não dá. Então, aí o senhor tira a minha dúvida, então. Então, ele eunuco, ele mantinha, então, os desejos, então, mental. Sim. Funcionava. O que é eunuco? É o que nós chamamos de vasectomia hoje. Exatamente. Certo? Então, essa era a minha dúvida. Não cortava o membro, Não tinha arma. não cortava o membro dele. Ele era castrado como uma vasectomia hoje. Então entendeu. Eu não podia continuar caminhando. Ia matar a Isso, exatamente. Gravitava. Para quem não tivesse filhos. Mas por que não crescia nem barba neles? Quem falou isso? No vídeo, eu assisti que o pastor mandou. Eu mandei, fala isso? Vixe. Eu vou tirar da Bíblia. Que eles acharam. Tem o rei e tem eles. E eles não cresceram barba, eles eram diferentes. Tinha rosto, eu acho que Por isso que eu chamava eles. Pegava os hormônios. Fala lá que é por causa dos hormônios, por causa da castração, fazia isso. Tirava os hormônios. Mas eu fiz vasectomia e tem barba. A questão de preservação da espécie. Não, mas eu falo hoje eu reconheço. Eu me arrependo de ter feito vasectomia quando eu fiz. Eu acho que olhando hoje tem 2 filhos. Olhando hoje pelo menos mais um dava pra ter. Mas são tudo grande já. Os meus, eu tenho neta. 2 anos. Então, olhando, a minha mais nova tem 27. Faz 27 esse ano. Olhando assim, eu podia ter tido mais uns 18, 19 hoje. Tinha um menino brasileiro, mas quis fazer que nem Daniel. Essa da barba eu preciso ver. Manda pra mim o link, pra eu ver de novo. Eu não prestei atenção nisso. Eles acharam as peças lá, comprovam tudo, né? Que é real. Aí são questões hormonais. Talvez as experiências que eles faziam diminuíam os hormônios, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas a forma que era feita. Até a forma deles falar que eles eram gays, devido a isso, porque eles eram afeminados por ter barba, essas coisas. Porque a barba era um sinal muito forte da masculinidade naquela época. Ó, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, só para a gente entender um pouquinho a questão das línguas, dos idiomas que eles falavam, para a gente entender direitinho, certo? Ó, a língua principal do Oriente Antigo é o aramaico. Aramaico vem do povo arameu. Os arameus são os descendentes de Arã, certo? Arã é a terra de Terá. Ficou cacofônico aqui, mas dá para entender, certo? É a terra de Terá. Terá é o pai de Abraão, certo? Que vivia em Arã. Gênesis 10, você vai ver que eles ficaram em Arã. E o nome do irmão de Abraão, pai de Ló, era Arã também, certo? Então Arã deu origem a esse idioma aramaico, que são dos descendentes de Sem, filho mais velho de Noé, certo? Então, os descendentes de Sem que habitaram o Oriente. Ó, nós temos aqui, exatamente nesta região, onde a Arca de Noé pousou após o dilúvio, certo? Nessa região aqui da Turquia, da Albânia, nessa região do Monte Ararat, certo? Para este lado aqui, onde está o quadrado da Babilônia, vieram os descendentes de Sem, os semitas, que é
o povo quando nós estamos estudando, de onde veio Abraão, Isaac, Jacó, dessa região aqui. Os filhos de Jafé foram para a Europa, habitaram a Europa e toda, então você fala assim, os vikings, eles eram filhos de Jafé, que habitaram toda essa região, a região da Inglaterra, Itália, toda essa região aqui. E os descendentes de Canaã, de Cã e Canaã, habitaram a África, certo? Não é porque eles foram amaldiçoados por Noé e são negros, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Quando estudamos o Antigo Testamento 1, já abordamos bem esse assunto, certo? Então, essa região aqui dos Semitas é onde acontece toda a história da Bíblia, certo? Dentro desse quadrado aqui que a gente fez. Eles todos falavam uma mesma língua, certo? Sem Cã e Jafé. O episódio da Torre de Babel, nesta região, fez com que as línguas fossem confundidas, certo? Mas só era aramaico, professor? Eles falavam só em aramaico, então? Não, a gente não sabe qual era a primeira língua, a língua de Adão. Não dá para saber. Não é o hebraico, porque o hebraico, nós vamos descobrir a origem dele aqui agora, certo? Então, nós não sabemos qual é a língua de Adão, de Noé, desse pessoal. É na Torre de Babel que vai se disseminar todas as línguas, certo? Todos os dialetos que eles passaram a não se entender. Os dialetos que prevaleceram para a história bíblica é o aramaico, certo? O aramaico do arameu de Arã é o idioma que Abraão, Isaac e Jacó falavam, e José. José desce para o Egito e depois leva Jacó com seus irmãos para o Egito. Ficam lá 430 anos, certo? Eles saem de lá com Arão e Moisés falando hebraico, certo? Hebraico vem de um dos seus antecessores chamado Éber, certo? Mas Éber falava aramaico, certo? Porque está naquela região que eles ficaram lá, eles se entenderam lá e ficaram lá, ok? O que é o hebraico de Moisés? O que é o hebraico que foi escrito no Velho Testamento? Aramaico com influência do Egito, certo? Da língua que os egípcios falavam. Os egípcios já tinham um dialeto completamente diferente. Por quê? Porque são dos descendentes de Canaã, mais as influências de Babel, do pessoal que foi para lá. Ok? Até aí tudo bem? Então, Moisés falava hebraico. O que é hebraico? Arameu ou aramaico mais egípcio, certo? Então, todo o Velho Testamento a partir de Moisés falava hebraico. Normal. Foram para a Babilônia falando hebraico, certo? Lá na Babilônia eles falavam o quê? A língua dos caldeus. O que é a língua dos caldeus? Aramaico, esse aqui, com o acadiano. Ó, Babilônia está aqui, Acade está aqui, certo? Então, e a Canaã está aqui, ó. Então, a história bíblica do Velho Testamento está nesse pedaço aqui, ó. Ela acontece aqui, nesse espaço de terra aqui, certo? Talvez na prova venha um mapa para você circular onde é a região da Bíblia, certo? Talvez. Imagine que possa acontecer isso. Só para você circular onde é a região. Aí circular o Brasil, você vê isso? O Brasil está lá embaixo. Certo? Então, o que é a língua dos caldeus? Babilônia e Acádia ou Acade, certo? Opa! Essa parte não tinha ainda. Vai cair na prova também? Já é a parte do aramaico moderno? Vai cair na prova. Qual que é o nome da nave? Vocês não sabem, gente. Hã?
Entendeu? Olha o nome lá. Enterprise. Enterprise. Essa já é uma mais moderna, hein? Gente, o que é Enterprise fez aí? Essa aí já é direção elétrica. Hã? Essa aí já é direção elétrica. Com certeza. O que aconteceu, né? Sinceramente, É cirurgia. Cuidado, nós estamos sendo eu vigiados. estou falando do passado, parece uma nave espacial. Então, a língua dos babilônicos de toda essa região, inclusive dos assírios, é o caldeu. Aí, eles vão receber a influência, o hebraico que eles falavam, que tinha egípcio, e vão receber o caldeu. Vão falar o aramaico moderno, que é o idioma de Jesus. Certo? Então, se você colocasse Moisés e Davi juntos, eles iam conseguir conversar. Se você colocasse Abraão com Moisés junto, eles não iam se entender direito, mas iam se entender. Se você colocar Jesus para falar com esse povo, eles não iam entender nada. Por quê? Jesus falava o aramaico moderno, certo? Que é o quê? O aramaico antigo, o hebraico antigo aqui, com o caldeu, que é aramaico mais acadiano, certo? É mais ou menos como se nós falássemos o português do Brasil, o português de Portugal e o castelhano da Espanha, certo? Você pode não entender tudo que se fala em espanhol, mesmo que você nunca tenha estudado, mas você tem noção, não é verdade? Não é? A gente tem uma noção mais ou menos do que eles estão falando. O acadiano, o hebraico e o caldeu é mais ou menos essas três línguas, certo? Então, a língua principal que deu origem a tudo, o aramaico, ok? Essa é a principal. A partir dela, temos as variantes. Amém? Sexta-feira, 7h30. Ô professor, e a Bíblia no Velho Testamento, ela foi escrita praticamente em 500 hebraicos. Esse hebraico aqui. Exceto algumas citações, acho que tem lá no versículo, acho que em aramaico. Por quê? Porque Neemias já era de quem viveu na Babilônia. Então, mas Moisés escreveu lá o Pentateuco. Ele escreveu em hebraico? Em hebraico. Porque era a língua dele. Porque era o aramaico mais o egípcio. Ele veio do Egito, ele viveu no Egito. Certo? Ele cresceu no Egito. Moisés falava mais egípcio do que aramaico. Quando ele se torna hebreu de verdade, certo?